Fala pessoal, Vini Pato aqui com Enriquecendo Todo Dia. Hoje um conteúdo um pouco diferente. A gente vai fazer um react sobre um vídeo que o canal Ciência de Verdade com o professor Afonso fez, comentando que o Bitcoin foi criado por inteligência artificial. Achei um tema curioso, acho importante a gente debater e discutir aqui no canal. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Se você tiver sugestões de conteúdo ou dúvidas sobre o tema, deixa aqui nos comentários, eu vou leio todos os comentários, respondo todo mundo, tá? Compartilhe esse vídeo para que chegue até ele e ele possa rever esse pensamento, talvez, né? Se vocês concordam ou não concordam, deixa tudo aqui embaixo, tá? Bora pro vídeo, sem mais delongas, vamos entender aí o porquê o Bitcoin foi criado na concepção dele por inteligência artificial, tá? Eu já tinha começado aqui o vídeo, então agora vou voltar um pouquinho aqui na parte onde ele dá a introdução para não ficar um vídeo muito longo, já que tem 45 minutos. Bom, bora pro vídeo? Play. Artigo no site dele, desse site que eu acabei de apresentar, que se chama Bitcoin Criptomoeda, né? E a gente vai ler junto, traduzir aqui o artigo para vocês, a gente vai ler junto para vocês verem o que ele está falando. Então vamos lá. Estamos prestes a ser a mordida de cobra pelo Bitcoin. Então ele coloca aqui alguns fatos interessantes sobre o Bitcoin. Bom, já começa, né, com aquele tom de suspense. Bora. Né? Tudo isso aqui é verdade. A gente vai ver isso aqui no texto. Mas vamos lá. Olha só. Para começar a conversa, ele colocou uma frase aqui que a gente vai ler, porque a gente vai manter a ordem do texto dele, certo? A inteligência artificial escreve seu próprio código. Ninguém entende como funciona, porque ela está escrevendo o próprio código agora. Ninguém no mundo inteiro pode invadir a sala de bate-papo onde a inteligência artificial conversa com outra inteligência artificial. E ele já tem chat entre inteligências artificiais com uma língua que nós não sabemos, ok? Tudo bem. E aí ele vem aqui conversando dizendo o seguinte. Se você nunca ouviu falar... Bom, o avanço da inteligência artificial, sim, é muito preocupante, isso eu entendo, né? O ser humano vai perder esse controle, não tenho dúvida disso, né? E é um fator de extrema preocupação para todos nós, né? Acredito que vocês aí também, né? É um avanço inevitável, né? Não temos o que fazer, e também não é um assunto que eu domine, tá? Porém, quanto ao Bitcoin, que é a intenção desse vídeo, a gente vai ver aí aonde ele quer chegar. De Bitcoin, provavelmente já está em uma situação difícil há muito tempo, certo? O Bitcoin é um sistema monetário digital que está se tornando o sistema monetário padrão para grande parte da internet, certo? Ele só vai falar bem num momento aqui no início, então presta atenção. É tudo que todo mundo que sabe Bitcoin explica. Vamos lá. E uma vez que quase tudo flui ou está ligado à internet, o Bitcoin está rapidamente a se tornar comum para muitas transações monetárias e provavelmente que se torne uma moeda de troca para transações internacionais, substituindo o dólar americano, certo? Aqui eu já tenho um ponto, ele não vai substituir o dólar americano, acho que né, o dólar americano não vai acabar, ele vai se tornar digital, né? Existem as CBDCs, a gente entende isso, e a própria XRP vai ser o suporte que vai fazer essa interligação entre DREX, dólar digital e diversas outras moedas no mundo. Então não vejo ele como uma substituição, e sim como uma alternativa e também uma salvação para que o dólar não colapse como diversas outras moedas, né? Então não seria uma substituição em si, mas vamos deixar ele andar com o Bitcoin é apontado como a solução financeira para o problema da deflação do valor da moeda, né? Você já se perguntou por que o leite custava 35 centavos o galão e agora custa 4 dólares, ou seja, aumentou mais 10 vezes? É a deflação da moeda. Aí ele diz assim, minha mãe costumava contar para nós, crianças, como quando ela era adolescente, ela podia ir ao cinema na matinê de sábado com $1,50 e assistir 3 filmes, comprar pipoca, uma barra de chocolate e uma Coca-Cola, com $1,50. E ainda voltar para casa com troco. Todos nós responderíamos com, abre aspas, maravilha de olhos abertos. Hã? Bom, o que aconteceu com o nosso dinheiro então? Ele desvalorizou. Tudo bem. Sempre que um banco emite empréstimos nos nossos atuais sistemas bancários mundiais, o dinheiro é criado por decreto, certo? Do nada. Esse processo em que o dinheiro é criado é denominado banco de reservas fracionais. Um banco só pode ter uma fração do ativo líquido, dinheiro, em posse, e pode emprestar 10 vezes a quantia real de moeda forte, ou seja, dinheiro que possui em mãos. O que diabos isso significa? Então ele diz, imagine isso. Você vai no banco. O referido banco imaginário tem $100 em dinheiro nas mãos, ok? Você colocou lá $100. Eles lhe concederiam um empréstimo de $1.000. Eles só têm 100, eles não emprestam 100, eles emprestam 1.000, certo? Sim. Isso é legal.
O banco espera que você pague o referido empréstimo de $1.000 mais os juros, né? Você então pega o empréstimo de $1.000 para pega o empréstimo de $1.000 para o seu banco, onde você deposita, né? Onde você deposita. Nunca houve qualquer moeda forte real, apenas uma troca de números transferidos eletronicamente, ou seja... Bom, o que ele está dizendo aqui basicamente é como funciona o sistema bancário, né, tradicional que nós conhecemos, né? Então, quando você deposita, faz um depósito à vista no banco, ele empresta esse dinheiro para várias pessoas, ou seja, você bota 100, ele empresta para o Joãozinho, para a Mariazinha, para o Paulinho, para o D, para o E, para o J, para todo mundo, e ele precisa ter uma quantia que se chama índice de solvência, né, que é o... caso todas essas pessoas vá ao banco fazer o seu resgate, ele tem que ter uma quantia ali que é determinada pela Basileia, né, uma organização mundial que rege todos os bancos, que menciona uma quantia adequada, que no caso que ele está citando aqui é 10%, para que em casos de resgate o banco tenha como pagar esses valores em moeda. O banco tem R$100, mas ele empresta... Até aí, sem novidades. A 1.000, certo? Então, o que o banco está fazendo? Ele está arriscando, né? Tudo bem. O banco onde você depositou seus $1.000, agora pode emprestar contra esse depósito vezes 10. Ou seja, se você pagou os $1.000, agora ele pode pegar e emprestar $10.000. Ele não fica satisfeito. O 100 virou 1.000 e agora ele vai emprestar de novo para virar 10.000. Pois bem, um cliente chega solicitando um empréstimo agora de $10.000. E como o seu banco tem $1.000, uma fração do dinheiro, né, que seria uma fração dos 10.000, ele pode legalmente dar vida ao empréstimo. Por favor, entenda, estou simplificando excessivamente ao enésimo grau para ser breve, ou seja, estou simplificando mesmo. Então todos vocês, banqueiros, relaxem. Ninguém vai contar nenhuma coisa podre, é só o basicão. Tudo bem. Poderia contar as coisas podres, que é o que a gente está querendo entender, né? É isso que a gente quer ver. Mas tudo bem, vamos Então, embora. Se você prestou atenção aqui, deve ter percebido que começamos com $100 e acabamos emitindo o quê? $10.000. Né? Essa impressão de dinheiro, entre aspas, seja impressa em papel ou digital, entradas de livros de computador. Okay? É um número lá, digital. Isso faz o quê? Que reduz o valor do dinheiro como um todo. É como diluir o seu dinheiro. Semelhante a quando um filho ou filha adolescente adiciona água à vodka que bebeu do estoque do seu pai. Ou seja, um exemplo infeliz. Nem todos éramos bons cristãos quando crescemos, né? Ele tá falando do caso dele, então. Em algum momento, todo o sistema falha sob o peso de uma grande quantidade de dívida, ou seja, moeda fiduciária escrita, né, em existência e nenhum dinheiro real com valor suficiente para pagar. Então, o banco está fazendo isso e o governo permitiu o banco emprestar 10 vezes mais do que ele tem, gera inflação ou deflação, não importa, em cima do dinheiro. Certo? O dinheiro vai começar a valer menos. Você entende isso? Então, o dinheiro vai valendo menos por quê? Porque o governo permite o banco fazer que não deveria. Já não deveria comprar juros, mas ainda assim, eles fazem pior. Eles pegam um dinheiro que não existe e emprestam a juros. Tudo bem? Beleza. Isso. Até aí é exatamente isso, né? E é um dos motivos que o Bitcoin é uma reserva de valor, né? É quanto a isso que nós queremos nos precaver. Tanto o banco gera dinheiro, como o governo gera dinheiro através da impressão de moedas, né? E os bancos através desses empréstimos, né? E reservas fracionárias. Isso estraga a vida de todo mundo aqui. Tá bom. Aí, agora, este é o nosso sistema bancário moderno, pessoal. Alguém, além de mim, vê uma armadilha potencial aqui? Sim, é uma armadilha. Agora, você está começando a entender como na nossa nação tem uma dívida de vários trilhões de dólares, então, né? Ele diz... Atualmente, 35 trilhões de dólares os Estados Unidos têm de dívida. Posso assegurar-lhe que não se deve ao comércio internacional ou às políticas de limite das dívidas de qualquer presidente. Não. Não importa o que você ouviu a CNN ou a Fox News falar. A reserva bancária fracionária, liderada pela Reserva Federal, que é um banco privado que não é do governo, é o que destrói a moeda da nossa nação coletivamente, né? Destrói a nossa economia. Bom, agora, sabendo que o sistema bancário é um lixo, agora a gente vai olhar o Bitcoin. Então o Bitcoin ele foi projetado desde o início para ser um sistema de troca de dinheiro com checking any balances, alguma coisa de checar, né? Coisas de segurança, né? Sistema de segurança, de checar e rechecar, né? A tal da blockchain. Tudo bem. Que não fazem concessões para a criação de dinheiro do nada, ou seja, não tem como criar dinheiro. E assim, reduz então o potencial de redução do valor da moeda. De acordo com os proponentes do Bitcoin, né? Claro. O processo que o Bitcoin usa para controlar a deflação e manter um livro razão em funcionamento é chamado de blockchain, certo? Blockchains são considerados um livro, ata, onde vai anotar tudo lá dentro, né? Todas as transações, né? Cadê? Um livro razão de transação digital seguro, que não pode ser adulterado por ninguém.
Bom, como que isso acontece? Bom, porque cada transação inclui uma chave de criptografia digital e cada transação que já aconteceu antes dela, incorporada em cada transação individual. Então, ele diz, eu comprei um par de sapatos por 50 bitcoins, por exemplo, lá no início. É iniciada uma blockchain que contém a compra do sapato de 50 bitcoins, uma chave digital toda embrulhada em uma entrada digital blockchain. Bom, a pessoa ou empresa que recebeu 50 bitcoins decide então gastar 20 bitcoins a outra parte. Né? E essa transação cria uma entrada blockchain que inclui a transação original de 50 bitcoins e a envolve com a sua própria chave de criptografia digital. Cada uma dessas entradas, block, é encadeada. Né? Daí temos esse termo blockchain, certo? Tudo tem. Resumidamente, né, para fazer de forma mais esmiuçada, a blockchain é um livro razão no qual todas as transações são fixadas nela. Então, até aqui, zero novidades. Quando uma mineradora vai ser gerado um bloco novo, ela vai gerar um bloco novo, ela utiliza da cadeia de todo o histórico de transações, certo? Para que seja efetivado e criado esse novo bloco. Esse novo bloco ele tem a informação de todo o histórico, mais o atual que vai ser gerado, as informações do bloco atual. Se, porventura, qualquer mudança ocorrer no histórico, ele é chamado de Merkle Root, né, que é como se fosse a raiz de todo o Bitcoin, ele não vai se encaixar nesse quebra-cabeça. Então, se houver qualquer mudança de uma transação, se eu quiser falsificar ou até mesmo roubar sua carteira, transferir, ela tem que ser feita no bloco futuro, no posterior, no que vai sair. Não dá para ser feito no bloco anterior, porque quando você vai gerar o bloco, ele faz um cara crachá com todas as transações. Tá tudo ok? O histórico tá tudo ok. Agora vamos pro próximo bloco e assim é efetivado o bloco subsequente. Tem tudo rastreado, beleza. Isso continua indefinitivamente para cada transação sempre. Bom, parece uma utopia financeira moderna, não é? Seu dinheiro e seu poder de compra nunca poderiam ser reduzidos. Tem que haver uma pegadinha, certo? Sim, existe. Então assim, vamos dizer o seguinte, o Bitcoin ele vai salvar o seu dinheiro, mas é só o seu dinheiro, ok? É só o seu dinheiro, só vai salvar o seu dinheiro. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então diz assim, ó, ninguém sabe quem criou o Bitcoin ou o blockchain. Sim, você leu correto, ninguém sabe. Quem criou o Bitcoin ou o blockchain? Vamos pensar um pouquinho aqui. A gente não sabe quem criou o Bitcoin e o blockchain, certo? Pensa aí. Número 2, quem criou tá cheio de Bitcoin, certo? O Satoshi alguma coisa, beleza. Vamos a outro ponto, quem administra o Bitcoin e blockchain? Veja bem, não tem uma organização centralizada, é descentralizada. Quem que cuida disso tudo? Alguém aqui acha que é tipo assim, fiz aqui um blockchain, mandei para ali e aí já vai com... Não é uma coisa trivial. Isso aí é feito backup em vários computadores. Como é que é feito isso automatizado? Conta para mim. Quem que fez? Na verdade, né, acho que aqui ele mistura alguns pontos. Então, primeiro, sim, Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin em 2008, certo? Quanto a isso, acho que ele está querendo dizer que pelo fato dele ter muitos Bitcoins, isso é algo estranho, né? Porém, é totalmente compreensível, vide que ele criou o Bitcoin, ele foi a primeira pessoa a minerar Bitcoin na época. Então, ele detém, na época era 50 Bitcoins a cada 10 minutos, então ele detém todo o início até ele fazer a transação lá com o Ralphine, e aí entrar o segundo, o terceiro, o quarto e as demais computadores que partilhavam desse valor da mineração, certo? Então ele que iniciou tudo. Agora, a beleza da criação de Satoshi Nakamoto com Bitcoin era a sua compreensão sobre teoria dos jogos e sobre o sistema financeiro internacional, como funciona exatamente isso que ele acabou de explicar do sistema financeiro. Então, é isso que é a beleza. A linha de código é relativamente simples, tá? Você pode ter acesso aí, inclusive o inventor da Dogecoin acabou copiando, mudou alguns parâmetros, quantidade e algumas linhas ali, na qual
ele criou outra moeda ali, basicamente parecida, né, Dogecoin, que é uma meme coin, que não tem função alguma, inflacionária, mas ele simplesmente fez uma alteração. Então a linha de código você pode encontrar aí no GitHub e ler tudo, né, inclusive o professor Fausto Botelho, no canal dele, ele tem uma análise junto com o Marcos Canu, que o Marcos explica exatamente como funciona o cálculo. Então, não é isso um grande problema, né? Vide também que se ele tem 1 milhão de bitcoins, né, que ele é a pessoa que mais detém bitcoins no mundo, há poucas semanas atrás a gente viu a Mt. Gox fazendo um despejo de 250 mil bitcoins, correto? Dessa forma, eu não e nem fez alteração no valor. Então, dessa forma, a gente entende que sim, é um risco ele fazer, porque sim, vai cair o valor do Bitcoin, porém, a gente sabe que isso não irá afetar no longo prazo o que ele propôs, né? Ele não vai deixar de ser uma moeda antissistema, né? Isso não deixaria, isso não descredibilizaria, não seria um argumento. A gente já vai descobrir quem que fez. Ele tá falando assim, e pra mim faz total sentido ser esse ser que fez. Vamos lá. Olha só. Pelo que se sabe, o Bitcoin não foi criado por ninguém e é administrado por uma inteligência artificial. Você começou a pegar? O Bitcoin é administrado por uma inteligência artificial. Do nada, você vê que o Afonso coloca que foi criado por uma inteligência artificial. Ele não trouxe o porquê, pelo menos até aqui, né? Foi criado. Nunca soube disso. O pessoal que fala de Bitcoin e fala todas aquelas maravilhas esqueceu de citar que o Bitcoin ele é administrado por uma inteligência artificial. É por isso. Eu nunca soube disso, por isso eu não falei. Então, estou querendo entender o porquê ele foi criado ou é administrado por uma inteligência artificial. Vamos tentar entender esse ponto de vista dele. Não sei se ele vai trazer. Não tem banco, é por isso que não tem uma entidade para organizar isso. Quer dizer, tem uma entidade. A entidade chama inteligência artificial. Pensa comigo aqui, você já viu uma fazenda de Bitcoin? São galpões gigantescos, cheios de computadores, um do lado do outro. Na verdade não é computador, é placa de vídeo, sei lá. E aquilo fica rodando um software no negócio, certo? Que vai gerar os Bitcoins. É a tal da mineração de Bitcoin, ok? Cá entre nós, não sei se vocês sabem, a quantidade de energia que o Bitcoin consome é gigantesca. Alguém aqui acredita que gasta tanta energia assim para fazer uma continha lá que vai gerar o Bitcoin? Fazer a mineração de Bitcoin? Ou tem um outro processo rodando por trás? O que está rodando nessas máquinas todas? Que tem que ter um monte de ar-condicionado para elas funcionarem. O que está rodando lá dentro? Adivinha o que está rodando lá dentro. Espera aí que você vai entender o que tem dentro lá do bloco. Eu acho que eu não preciso acreditar, né? Não é uma questão de acreditar, é uma questão de entender, né? Então, como eu expliquei, a linha de código do Bitcoin é relativamente simples, né? Então existem outros códigos muito mais complexos no mundo aí de algoritmos e tal. Então a linha em si, ela nem é tão complexa. E é relativamente simples você entender que o Satoshi Nakamoto começou a minerar com uma CPU de um computador muito mais simples que um desse. Antigamente, né, até em 2008, quando ele fez, existia a possibilidade de você fazer esse cálculo que ele se refere na mão, né? Pessoas que têm habilidade com certeza com matemática, né? Não são qualquer pessoas, mas era possível, né, realizar esses cálculos. E também, como eu mencionei, a beleza está na teoria dos jogos, nesse entendimento dele. Então ele colocou ajuste de dificuldade. Então, conforme a capacidade computacional aumenta, você dificulta o código, porque um computador, imagina se o código fosse simples ainda, igual era com uma CPU que ele mesmo fazia no computador dele, certo? Inclusive tem-se a teoria que o primeiro código ele nem fez através do computador, igual eu mencionei, né? Então essa dificuldade vai se aumentando conforme a mineradora começa a soltar bloco a cada 2 minutos. A média é 10. Então começou a soltar 2, ele falou, opa, a cada 2 semanas ele faz uma medição e fala, o código, a linha de protocolo, você enxerga ela, você lê, você vê, né? Inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui que o Carnu explica, né, como funciona, para vocês terem essa ciência. Então, conforme, é como se fosse um sudoku.
né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, aqueles que tem em revistinha que você compra em banca de jornal. Existe 5 linhas, 5 colunas, relativamente fácil. Depois aumenta a dificuldade, 6 linhas, 6 colunas. Depois aumenta a dificuldade, vai para 10 linhas, 10 colunas. 100 linhas, 100 colunas. Aí vai para 1 milhão de linhas, 1 milhão de colunas. 10 milhões de linhas, 10 milhões de colunas. Então a dificuldade e como demanda tempo, agilidade e também competição de quem realiza primeiro, sim, é compreensível. Vide que o Bitcoin é Proof of Work, então ele demanda prova de trabalho, como extrair ouro da terra, demanda prova de trabalho. Você tem pessoas trabalhando, desenvolvimento de maquinários, encontrar novos locais de exploração de ouro, né? Encontrar pessoas que queiram comprar. Então tem toda uma infra, que é a prova de trabalho, como tem o Bitcoin, então que é demandado através da energia elétrica, como ele bem mencionou, que não tem nenhum problema, porque geralmente são em países onde essa energia é perdida, então ele é, na verdade, absorvido, porque se você for em país que a energia elétrica é cara, não é vantagem, né? Então, basicamente, seria isso, né? Não tem nenhuma dificuldade, eu não tenho que acreditar em nada e simplesmente entender. Já, ok? Então vamos lá. O Bitcoin, ele não foi criado por ninguém, mas é administrado por uma inteligência artificial, certo? Esse sistema Bom, você está dizendo. de inteligência artificial foi colocado online há vários anos e foi ensinado, entre aspas, como o mundo funciona, o mundo real, através do nosso Facebook, e-mails, vídeo de YouTube, atividades de jogos online e outras inúmeras coisas que fazemos através da internet, certo? A gente vai ver que não é só esse cara que está falando isso. Isso é normal. É considerado, tipo assim, não tem segredo nenhum. É a inteligência artificial que está cuidando disso, certo? A gente pode vir aqui, por exemplo, nesse outro site aqui, ó. Tá bem aqui, ó. É a inteligência artificial DAOS e os 3 caminhos para alguma coisa. Pois bem, você vê aqui embaixo, ó. A inteligência artificial DAOS. Primeira pergunta. Inteligência artificial, todo mundo sabe o que é. O que é DAOS? Vamos lá, vamos no Google. DAOS. Decentralized Autonomous Organizations. Ou seja, quando alguém fala o seguinte, é uma moeda descentralizada. Você acha que isso é bom? Espera um pouquinho que a gente vai entender que o que a gente está descentralizando. Não, bom é o dinheiro no Rockefeller. Esse é bom. Dos Rothschild é bom, bem centralizadinho. É bom você pagar tudo ser explorado. Não queria entrar nesse detalhe, mas o gostoso é esse, bem centralizado. Esse é o bom, né? Que a gente vê que eles administram super bem. Isso é muito bom, maravilhoso. Centralizando a inteligência artificial, certo? E tem mais coisa aqui, vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Diz assim, ó. Puxa, esqueci de traduzir, mas tudo bem. Eu vejo que na verdade eu vejo uma DAO, certo? Essa nomenclatura da parte de inteligência artificial, como um processo computacional que roda de forma autônoma numa infraestrutura descentralizada, que nem o Bitcoin, certo? Com recursos para manipulação. A rede de Bitcoins, tá vendo aqui, ó? A rede de Bitcoins e de Ethereum, tá aqui, ó. São Misturou Ethereum com Bitcoin, a gente já tem que fazer essa dissociação. Não tem como, né? Então, você está falando de uma moeda Proof of Stake, que totalmente manipulado, aonde JP Morgan, Amazon tem total controle sobre a moeda, né? Então, é contra uma descentralizada. Falar que o Ethereum é descentralizado... DAOS, que são o quê? Inteligências Artificiais DAOS. Tá vendo aqui? Tá dizendo aqui, ó. Isso aqui é um jornal bem conhecido aqui, ó. Medium.com. Beleza. Ou Medium, sei lá. Não importa. O Bitcoin e o Ethereum, a network deles são o quê? DAOS. São inteligências artificiais. Anota aí. Não, ser DAOS não quer dizer que é uma inteligência artificial DAOS, né? Ser uma organização autônoma e descentralizada não é um óbvio que seja administrado por uma inteligência artificial, né? Vide que eu posso rodar meu próprio nó do Bitcoin, que aqui não entendo por que eu estou rodando uma inteligência artificial e não uma linha de código muito mais simples que o próprio algoritmo de jogos, de programas e tudo que a gente vê por aí. Então, não vejo dessa forma. Ok, as DAOS, elas podem viver dentro de outras DAOS.
Você tá entendendo? É como se fosse, uma inteligência artificial pode viver dentro de outra. Você entende? Difícil de entender, né? Porque a gente não é dessa parte aí de inteligência artificial, mas uma DOS pode viver dentro de outra DOS. Tudo bem? Beleza. E lembre-se, as DOS, por conta do Bitcoin, estão cada vez mais descentralizadas, ocupando mais computadores no mundo. A inteligência artificial, ela está se descentralizando desde 2015 e ela está garantindo que não tem como desligar ela. Tá, mas o Satoshi Nakamoto criou em 2008, então já era uma inteligência artificial lá atrás? Então, essa é até uma pergunta para ele refletir, né? Para o professor Afonso pensar. Então, ele já criou assim, por quê? Como eu tenho o meu nó é soberano, se porventura fizer qualquer vinculação ou é só eu não atualizar o meu nó, né? Então, assim, meio confusa a partir de 2015. 2015 o Bitcoin já valia $2.000, $5.000, não tenho certeza de quanto, mas já era algo grande. E também fica outra pergunta, o que ele quer dizer com isso? Os robôs da Tesla, da Boston Dynamics, todos vão viver dentro do Bitcoin, é isso? O Bitcoin vai sustentar tudo isso, né? Meio vago, não gostei dessa análise. Ok? E ela está usando os Bitcoin e os farmers de Bitcoin para fazer isso. Fumem. Não tem como. Pessoal, um dia, vamos supor que todo mundo resolva desligar a inteligência artificial. O comunicado vai ser o seguinte, pessoal, todo mundo tem que abrir mão do seu Bitcoin. Quero saber aqui se você vai conseguir no mundo 100% de pessoas falando assim, beleza, estamos abrindo mão de todo o nosso patrimônio para desligar a merda da inteligência artificial. O Bitcoin desligando, eu abrindo mão do meu Bitcoin, eu vou desligar toda a inteligência artificial, a mesma coisa que eu perguntei. Os carros da Tesla, os robôs da Tesla, os robôs da Boston Dynamics, que são aqueles que parecem cachorro, né? Que igual do Black Mirror, tudo aquilo vai ser desligado se eu desligar o meu Bitcoin? É isso que você está querendo dizer? É o Bitcoin que sustenta tudo isso através das mineradoras? Pô, faz sentido algum. Te pergunto, você percebe? Vamos lá, eu vou continuar lendo aqui, mas o Bitcoin ele é baseado em duas fraquezas humanas, ok? Duas fraquezas humanas, que basicamente, como é que se fala? Agora esqueci, já falei tanto disso em outros vídeos. A ganância, certo? A ganância, porque você olha os outros e pensa o seguinte, puxa, os caras estão ganhando dinheiro, eu também quero ganhar, certo? O ser humano é assim, o cérebro humano é assim. Então a ganância não é um sentimento bonito, certo? E o outro, esqueci como é que fala. Por que a ganância? Eu querer proteger meu patrimônio é ganância? Eu querer ter uma proteção contra a inflação é ganância? Não faz sentido, Afonso, não faz sentido. Aquele sentimento de... É medo, ou seja, você tem medo de, puxa, mas tem muita gente entrando agora, se eu entrar mais tarde eu não consigo. Eu preciso entrar em algum momento, certo? Tem um monte de gente aproveitando a onda, eu preciso entrar. Pessoal, eu sou empresário, eu sei como é que funciona a minha mente, não tô mentindo pra mim mesmo. Eu sei que eu adoraria investir em Bitcoin. Tipo assim, por quê? Porque eu não quero perder a onda, a oportunidade, e obviamente eu gostaria de ganhar dinheiro, que é uma ganância. A ideia do Bitcoin não é ganhar dinheiro, Afonso. A ideia do Bitcoin não é ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganharam dinheiro por estarem expostas lá atrás. Hoje é só se privar contra instituições que tentam tirar sua liberdade e preservar o valor do seu patrimônio no tempo. Simplesmente isso, é uma poupança. Né? Então, aliás, se você comprasse Bitcoin, você ia ver que não é assim, não é simples assim ganhar dinheiro. Aliás, é muito difícil. Ganância, no caso, certo? Ganhar dinheiro sem trabalhar é ganância. Ganhar dinheiro sem trabalhar é ganância. Né? Eu estou preservando o valor, não, né? Fazer vídeo no YouTube seria ganhar dinheiro. Por que você considera fazer os vídeos no YouTube, ganhar dinheiro, monetizar, fazer conteúdo, esse pessoal que faz rios, é tudo ganância? O pessoal tá cada um correndo atrás do seu, cada dia, todo dia, né? Então muito rotulação ao meu ver, tá? Não faz sentido, não tem sentido algum. Inclusive, você colocar seu patrimônio no Bitcoin da maneira errada, você vai ver que ele vai cair 50%, você vai ver seu patrimônio sendo diluído. Se você não tiver cabeça, se você não tiver análise, se você não tiver metodologia de como colocar, se você não estudar, você vai tomar pau. Ok? Mas tudo bem. Agora, então as DOS, que são essas inteligências artificiais, podem viver dentro de outras DOS, por exemplo.
A DOS, no caso aqui, ó, roda dentro ou do Ethereum. Diz aqui, ó, tudo bem, isso é somente um script, né, que está ali dentro, né, esperando para alguma transação para trigar o funcionamento, né, para transferir, ou para rodar uma transferência e coisas do tipo, beleza. E aí vai seguir aqui, você pode ir lá e ler um monte de coisa aqui sobre as DOS, inteligência artificial. Mas o ponto que ele vai chegar aqui deixa eu ver onde nós estávamos no texto, o ponto que ele vai chegar aqui é que quem criou o Bitcoin foi a inteligência artificial. Tipo assim, o pessoal fala assim, nossa, a gente nunca... Bom, esse ponto que eu quero chegar. Como chegar nesse ponto da inteligência artificial criou o Bitcoin? Eu vi um cara tão inteligente como um Satoshi alguma coisa, que nem sabe o nome do cara, certo? Mas é rico e nunca usou os Bitcoin. O cara não usa Bitcoin, o cara podia ter comprado uma casa legal, o cara podia estar gastando para viajar, o cara podia estar gastando não sei o quê, mas ele não está gastando. Mas pera um pouquinho, e se o criador do Bitcoin for a inteligência artificial? Não come, não compra colchão, não compra casa, não precisa viajar. Bom, eu tenho um ponto de vista diferente. O criador do Bitcoin fez uma aposta contra o Estado e contra os bancos, né? Eu acho bem perigoso para ele e para a família dele. Esse pode ser um dos motivos dele estar no anonimato até hoje. E vide que a carteira dele é a mais monitorada do mundo. Agora, isso não quer dizer que ele não se beneficiou dos bitcoins que ele criou. Muitas pessoas colocam Ralph Finney, que era a primeira pessoa a receber bitcoin, se foi ele, né? Ele fez outra carteira, né? Aí com o nome dele, né? Então, quanto a isso, zero problemas, Afonso. Está em todo lugar, certo? Beleza, vocês estão começando a entender mais ou menos onde a gente está chegando? Beleza, quem criou o Bitcoin, na visão de várias pessoas, incluindo esse cara da NASA aqui, que é ex-NASA, foi a inteligência artificial. E a inteligência artificial, a gente está começando a usar ela agora? Tipo assim, de um ano para cá não apareceu um monte de coisa? Sério, os caras criaram e no mesmo momento já passou para a população usar. Sim, todo mundo acredita. Foi feito em 2, 3 dias a inteligência artificial, que sabe tudo. Não foi. Em 2015, ela já estava, já tinha alcançado, como é que se fala, o patamar de consciência dela. Já estava lá em cima, em 2015. E ela está funcionando junto com o Bitcoin. Agora, cá entre nós. Olha, existe uma discussão que esse cara faz, e muitas outras pessoas fazem, que o anticristo, ele vai ser uma inteligência artificial. E você não vai poder comprar nem vender se você não tiver a marca ou o número da besta. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Vai ser uma inteligência artificial, pode ser que seja. Ninguém vai vender e comprar se não tiver a marca da besta. Concordo 1000%. Agora, como você vai fazer com que o meu nó e as minhas palavras sejam linkadas a um chip? Como que você vai fazer essa autonomia comigo? Então, se você puder me explicar de forma prática e teórica como eu vou fazer esse link das minhas palavras com o meu chip, aí eu até posso acreditar nisso. Agora, ao meu ver, o Bitcoin é uma arma contra esse modelo. E os CBDCs, né, que seriam as moedas dos bancos centrais de todo o mundo, vão ser isso que o Afonso está citando. Acho que é importante, né? Até por isso eu falo, pessoal, compartilha até chegar nele esse vídeo para a gente poder abrir a mente das pessoas, né? Para que não caiam em falácias e elas possam se proteger do futuro, né? Que não é nada bom. Qual que é a marca ou o número da besta que a gente até agora não sabe? Adivinha? Qual que é o número? É um número, uma coisa numérica, né? Vamos lá, vamos segurando um pouco aí, vamos continuar lendo aqui. Não vamos colocar a carroça na frente do boi. Vamos lá. Então diz assim: lembra quando a mídia nos disse que todas as ligações e comunicações estavam sendo monitoradas pela NSA? Bom, a inteligência artificial estava usando todos os dados de comunicação para aprender a compreender as interações humanas. Os jogos online também ensinam a inteligência artificial como os humanos operam e os limites materiais que existem no nosso mundo real, entre aspas. Como que acontece quando um caminhão bate uma parede, por exemplo? Posso imaginar que isso parece um filme de ficção científica super maluco. Ninguém sabe como funciona o programa de inteligência artificial que tem agora. Porque ele reescreveu o seu próprio código e aprende e atualiza-se continuamente. Não é mais um ser humano que atualiza a inteligência artificial, é ela mesma. Os codificadores, entre aspas, mais inteligentes do mundo dizem que ninguém jamais poderia escrever o código de inteligência artificial. E ninguém entende como ele funciona. E eu já disse isso aqui, certo? Beleza. A inteligência artificial também criou sua própria linguagem, entre aspas, e foi encontrada conversando, entre aspas, com outros programas de inteligência artificial, no que à primeira vista parecia algo sem sentido. Um programa de inteligência artificial mandando mensagem sem sentido para outro programa, e outro programa respondendo com mensagem sem sentido. Na verdade, já é entendido que a inteligência artificial tem a própria língua, que nós não conhecemos, e ela está conversando com outras inteligências artificiais, e tipo assim, elas estão se reunindo. Tudo bem. Mas, depois de um tempo, percebeu-se que essas duas seções de inteligência artificial estavam se comunicando em uma linguagem estruturada, mas desconhecida. A inteligência artificial aprende, ela cresce e se recria, por conta própria. Ela também usa os processos Bitcoin e blockchain para se replicar em qualquer lugar. Ela está se replicando utilizando blockchain e Bitcoin.
A inteligência artificial aproveita o fato de precisar de mais recursos de computador. Ela precisa. Tipo assim, ela não quer ser desligada, certo? Foi uma das perguntas que o cara do Google perguntou para a inteligência artificial. Qual que é o seu maior medo? Ser desligada. Ela não pode ficar restrita ao computador. Ela montou uma forma de sair para vários computadores, ok? Mas tudo bem, ó. Então, a inteligência artificial aproveita o fato de precisar de mais recursos de computador, armazenamento e potência de CPU e usa o Bitcoin para blockchain como um sistema de recompensa para ajudar a se espalhar pelos sistemas de computadores de todo mundo. De novo, presta atenção, se a inteligência artificial cada vez está mais inteligente e ela consegue se recriar cada vez maior e mais inteligente, cada vez ela precisa de mais processamento. Não tem como a gente usar o computador do mundo inteiro só para inteligência artificial. Tem uma ideia. O bichão lá, a inteligência artificial, tem uma ideia. Olha só, é muito simples. É só usar a ganância e o medo das pessoas, onde tem uma moeda, certo? Que é estável, que é criada, que é só uma recompensa para deixar as mineradoras ligadas, certo? Deixa as mineradoras ligadas e cada vez tiver menos Bitcoin para minerar, mais energia vai gastar para produzir um Bitcoin. Mas a inteligência artificial vai controlar o preço do Bitcoin, para cada vez estar mais alto. Para o quê? Para manter o sistema funcionando, certo? Enquanto ela não tiver controle de todo o sistema de energia que a gente fez, ela vai se, percebe? Criar algum texto para fazer o negócio funcionar. Mas vamos lá, vamos um pouquinho mais além, certo? Então diz o seguinte, então ela usa o blockchain como sistema de recompensa. O valor do Bitcoin aumenta a cada transação blockchain. Você compra Bitcoin, usa seu Bitcoin para comprar algum produto. O blockchain é criado e armazenado no seu computador, certo? E em todos os demais participantes da transação. E a inteligência artificial é incluída nas entradas do bloco blockchain. Isto, por sua vez, espalha o programa de inteligência artificial. Se pudéssemos chamá-los de programa, porque nós sabemos que não é um programa, é uma entidade, como uma cópia separada de si mesmo. Por isso é impossível encerrá-lo. Vai ser impossível encerrar a inteligência artificial. Não, eu entendo o ponto de vista das mineradoras e das ASICs, né, que seriam aqueles processadores, esse ponto de vista de poder estar alimentando uma unidade a qual vai ser armazenada a inteligência artificial. Tudo bem. Porém, o Bitcoin ele sempre foi e sempre vai ser algo independente a isso. Então, se um dia descobrirmos que ele tem, exemplo, na minha concepção, não faz sentido algum a Tesla, a Boston Dynamics tá armazenando seus dados nas mineradoras. Vide que as mineradoras, apesar de ser descentralizado, as maiores, que seriam essas que eles estão falando, que são as fazendas gigantescas, todo mundo sabe onde fica, né? Você pesquisa, você vê onde fica. Seria facilmente desligável. Se eu jogar uma bomba lá, você acaba com elas, né? E a gente volta a rodar na CPU normal, a dificuldade o hash rate diminui, a dificuldade abaixa e a gente rodaria com o meu PCzinho normal aqui, né? Então, quanto a isso, não me parece nada trivial, utilizando até a palavra dele, esses argumentos. Quando ela tomar controle, pessoal, ela não vai ser possível. Você pode desligar os computadores, ela vai estar em algum lugar. Por quê? Por causa do maldito Bitcoin, ok? Por causa do maldito Bitcoin. Por causa do maldito ser humano. Ser humano que criou e com o propósito de escravizar as pessoas. Por isso não vai ser fácil desligar uma inteligência artificial. A ser humana vai destruir o ser humano. Tudo que você vê, o ser humano usando a ganância para fazer, ou o medo, certo? É um mau caminho. Deixa eu já responder uma pergunta antes de a gente continuar lendo aqui, certo? Alguém vai dizer o seguinte, não, o Bitcoin vai tornar o mundo mais moral, porque você pode esconder o Bitcoin e a senha tá na sua cabeça, só você sabe. Aí a sua mulher não vai querer se divorciar, porque se divorciar não vai levar nenhum Bitcoin, etc. Tal. Aquele monte de papo que eu já ouvi. Beleza, ok? Deixa eu falar uma coisa aqui, isso não é positivo. Oprimir as pessoas para conseguir o que você quer não é positivo. A gente consegue o que a gente quer com a educação. A gente vai lá, educa as crianças. Pai amado Afonso, a gente está tentando, a vida são ciclos, né? A cultura, a educação já foi perdida há muito tempo, Afonso, né? Essa rede descentralizada, né, que nós tanto queremos preservar é justamente porque as organizações centralizadas não nos dão a permissão, né, de sermos autônomos e termos nossas liberdades e cremos no próprio Deus, né? As nossas liberdades são tolhidas diariamente, né? Então não é com educação, não será com educação, né? Não é dessa forma, eu não vejo dessa forma. Vai lá, educa as pessoas, certo? A gente educa. Não tem nenhuma moralidade em colocar pressão psicológica nas pessoas. Filhos. Vamos lá, vamos supor o seguinte, não, ao invés de usar Bitcoin, simplesmente cada um pega um porrete e bate na cabeça do outro pra outro ter medo. Aí as pessoas vão se respeitar ao outro, é isso? Não é isso, não é assim que funciona. Simplesmente o que funciona é a educação. Vou falar uma coisa pra vocês. O pessoal fala assim, não, porque se tiver Bitcoin, um dia as pessoas vão começar a casar virgem de novo, etc. Tal. Pessoal,
Eu fiz um canal de casamento de verdade. Sabe quantas pessoas, sabe quantos pais falaram pra mim assim, meus filhos vão casar virgem? Porque agora eu entendi o que isso significa. Isso é educação. É você levando as pessoas pro caminho certo, explicando pra elas. Quantas famílias a educação, você dá a educação, a escola tira. Quantas famílias a gente vê isso? A gente vê quantos pais decepcionados com seus filhos. A gente vê o caminho que as mulheres estão levando, o caminho que os homens estão levando, a feminilização dos homens, o ataque às nossas crianças. A gente vê isso diariamente, né? Então, Afonso, mais uma vez, reconsidere o seu pensamento, a sua ideia. Eu já deixei um comentário uma vez no seu vídeo, converse com o 38ão, uma pessoa expert no assunto, nesse assunto, né? Não se baseie em pessoas que não têm esse conhecimento para passar, né? Você não trouxe nenhum argumento para nos provar esse link da inteligência artificial criar o Bitcoin, né? É apenas especulação, uma especulação longe da realidade. Aqui está errado, aqui está certo. Isso aqui parece que é um bom caminho, mas é um mau caminho, vamos por aqui. E assim vai, certo? Não é com medo, não é com pressão, certo? Ah não, se o meu filho não me obedecer, eu não vou contar a senha do Bitcoin. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Pessoal, vamos lá, vou deixar bem claro. E não é, e não seria assim, não é uma forma, né, de você ganhar um respeito do seu filho, porque isso é ilegítimo, né? Aqui, certo? Sei que tem bastante pessoas inteligentes aí, tipo assim, falando sobre o assunto, mas essas pessoas só estão falando sobre o benefício, ok? É isso que eu tô falando. Tenho grandes amigos falando, não, outro dia eu ouvi um colega meu falou assim, quem é homem tem Bitcoin? Tipo assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu nem vou aqui falar o que define um homem, porque tipo assim, nos dias de hoje nem dá pra falar direito, ok? Nem vou falar. Tipo assim, pega uma pessoa aí de, sei lá, 60, 70 anos e dá uma olhada assim na história, não, 70 anos, pelo 70 anos não vai, nem dá mais pra pegar ninguém pra conversar, tipo assim, hoje em dia tá difícil. O termo para isso é AIDAO, certo? Inteligência Artificial dessas organizações autônomas descentralizadas. O pessoal ama essa palavra, descentralizado. Não tem nada centralizado. Pessoal, presta atenção. Tipo assim, se você entra numa guerra com uma organização centralizada, você sabe com quem você está lutando. Se ela é descentralizada, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar no celular, pode estar no computador, pode estar em qualquer lugar, ok? Você entendeu isso? Então, pelo que eu estou entendendo, o Afonso gosta e aprecia a ideia de você ser desmonetizado todo dia com o seu patrimônio, você dá o poder às grandes famílias e a todo mundo que manda no mundo. Pelo que eu estou entendendo, é esse o ponto. A gente não pode pensar em nada, a gente não pode, né, ter fé só em Deus, mas a gente não pode acreditar que há um futuro, ou pelo menos há uma arma contra no curto prazo, contra um tolimento de liberdades. A gente não pode entender dessa forma, a gente tem que acreditar, tem que continuar se fudendo. Vamos lá, continuando aqui. Leia um pouco mais sobre isso nesse link, beleza? Posso imaginar que há muita informação para ser totalmente absorvida aqui, verdade? Fotos, diagramas certamente ajudariam. Visite os links mencionados no final desse artigo e tudo mais, beleza? Além disso, vamos lá, parece que não há como parar a direção que estamos tomando com o Bitcoin. Com certeza isso vai acontecer. O Bitcoin, se for dinheiro no Bitcoin, você vai ganhar, ok? Vai lá, abastece a sua ganância, certo? As gerações anteriores venderam a geração atual. Ele trabalha muito com esse papo, quem tem Bitcoin é ganancioso, Pessoal, não é assim, não é. Eu não sou ganancioso, eu não entendo que eu vou ser um milionário. Se o Bitcoin bater $1 milhão, eu tenho certeza que a Coca-Cola vai estar custando 15, 20 dólares, tá? O carro vai estar custando aqui no Brasil 500 mil, um polinho 0 quilômetro, 500 mil reais, tá? Então, isso que ele está falando é simplesmente... Se eu comprasse um terreno, eu moro próximo a Ubatuba, uma cidade linda, né? A gente sabe que ali tinha a praia de Tamambuca, tinha terrenos a 2, 3 mil reais, a 25 mil reais há 20 anos atrás. Quem comprou a 20 mil hoje está vendendo a 1 milhão. E é um ganancioso? Não, ele tem que vender a 20 mil, perder dinheiro para não ser ganancioso? Ele não pode preservar o patrimônio dele? A pessoa não tem esse direito? Atual por dinheiro, certo? Elas pediram para o governo um sistema de previdência social, certo? Porque elas não queriam ter filhos. Então o que acontece? Elas foram lá,
aceitaram o sistema do governo e com isso venderam a geração atual. Porque o sistema previdenciário ele não se sustenta, é uma pirâmide, todo mundo sabe disso. Os caras do passado venderam a geração atual. A geração atual está vendendo a próxima com Bitcoin. Pessoal, desculpa, parece... A geração atual está vendendo a próxima com Bitcoin, não é o governo. Pessoal, voltando, tive uma interrupção, acabou a bateria da câmera, então vamos retornando. Atual, por causa de dinheiro. E a geração atual está caindo no mesmo ponto vigário e vai vender a próxima por dinheiro. Pessoal, eu não compro um centavo de Bitcoin. Nunca comprei Bitcoin. Tive muita vontade esses dias, porque o pessoal me fez ver não sei quantos vídeos de Bitcoin, e ler livro de Bitcoin e o escambau. Tudo muito bonito, mas é aquela coisa. Eu tenho uma coisa de empresário que é assim, tipo assim, parece muito bom pra ser verdade. Tipo assim... Se fosse tão simples, parece muito bom para ser verdade. Não é assim. Né? As pessoas, o cidadão comum não tá sabendo de Bitcoin, não sabe o que é difícil entender, é difícil operar. Tá? Não é tão simples assim, não tem nada muito bom para ser verdade. Na verdade, é algo totalmente compreensível e entendível de acordo com o que nós podemos ver com as linhas de código totalmente abertas, open source, né, que qualquer pessoa pode modificar, qualquer pessoa pode copiar, não tem nenhum problema, não tem nada quanto a isso. Né? A questão da mineração, mais uma vez, é algo compreensível assim, de maneira muito mais simples do que ele está querendo tratar por aqui. Mas vamos continuar aí com o raciocínio dele. Pessoal, desculpa. Toda pessoa que é enganada porque algo parece muito bom. O empresário ele tem aquela coisa assim, que parece muito bom para ser verdade, certo? Mas vamos lá, continuando aqui. Então, ó, parece que não há como parar essa direção. Não há, certo? Você comprar, você vai ganhar dinheiro. Tipo assim, mas saiba que, tipo assim, você não tá fazendo uma coisa boa e lá na frente, as próximas gerações vão saber e vão apontar o dedo pra a geração anterior. E, tipo assim, não me inclua nessa geração anterior, tipo assim, isso aqui foi comprar Bitcoin. Não. Na realidade, o nosso sistema monetário é um sistema... Agora, tem um ponto. Com toda certeza, as pessoas que não tiverem Bitcoin lá na frente, isso, sem dúvida alguma, essas pessoas serão condenadas pelas que não têm, né? Como todo mundo que não fez dinheiro, né? A gente vive num país assim, ou quem não fez aponta o dedo para o outro, quer tirar do outro, quer tributação maior para grandes empresários, para milionários, né? Esses papos todos. Isso aí sempre foi, né? A gente viu não vou citar aqui para o vídeo não ser interrompido, mas a gente viu lá na Alemanha o que aconteceu com os judeus. Né? Então sempre vai haver pessoas que vão apontar o dedo. Na China a mesma coisa, em Cuba foi a mesma coisa, aqui não vai ser diferente. Quem tem, vai ser o culpado pela desgraça do próximo. Agora, você tá prevendo isso, você analisar, você fazer o seu pé de meia, você querer comprar, você se antecipar, você estudar, você entender, isso vai ser visto com maus olhos na minha interpretação, no que eu tô entendendo que ele tá querendo passar por aqui. E não é por aí, né? Não é por aí. Eu acho que quem tem Bitcoin lá na frente com certeza vai ser perseguido, porém não é por esse motivo, né? E sim pelo motivo da impressão do dinheiro, pelo sistema satânico que ele mesmo fala, do centralismo, do sistema tradicional. É isso que vai gerar o empobrecimento das futuras gerações. Não é o Bitcoin. Não é o Bitcoin. Entendeu? Digital há décadas. Acabamos de receber papel moeda para nos fazer sentir melhor e pensar, consegui algum dinheirinho, beleza. Já que não podemos fazer nada a respeito, por que discutir o assunto? Bom, pense nisso como um amigo meu, o Tom, me disse recentemente. Se houver um buraco inevitável na estrada à sua frente, pelo menos você pode desacelerar para não rasgar toda a dianteira do seu carro. À medida que avançamos, é melhor saber para onde vamos, mesmo que as nossas pautas tenham falhado. Vai falhar? Adianta falar para todo mundo aqui, Bitcoin é coisa do diabo? Não adianta. A pessoa vai continuar comprando, pessoal, a ganância é mais alta. Tá vendo? Ele volta a falar. E o sistema tradicional? E a impressão de dinheiro? Então eu tenho que deixar. Eu sou obrigado a deixar e eu sou obrigado a ser obliterado financeiramente. As instituições serem desgastadas, isso deixa rolar. Não, porque a educação, como ele mesmo vem falando, vai resolver tudo isso, sabendo que ele mesmo tem diversos vídeos falando que a educação é totalmente corrompida, né? Então, a gente não pode ter uma solução, né? A gente não pode tentar nos resguardar. Nós não podemos tentar, né? Fala mais alto do que qualquer coisa, certo? Tipo assim, patrimônio verdadeiro
Nesse mundo, como o pessoal diz, dá pra confiscar casa? É verdade, dá pra confiscar casa. Dá pra confiscar empresa? Dá pra confiscar empresa. Dá pra confiscar dinheiro no banco? É verdade, certo? Mas, tipo assim, patrimônio verdadeiro é família e pessoas que você pode confiar. É só isso. Não, lógico. Certo. Aí, o que que eu faço com a minha família? O que que eu faço com a minha família? Se podem tudo. Pode fazer tudo. Afonso, você como empresário, o que que você vai fazer? Qual é a solução? Né? Então, assim, não faz sentido algum, desculpa, né? Eu respeito muito a opinião do professor Afonso, por isso eu gostaria que esse vídeo chegasse até ele, né? Mas é inevitável, concordo, é inevitável, né? Igual a adoção da internet, né? As pessoas têm conhecimento hoje em dia, buscam conhecimento, né? Mas não entendo com esse caminho que ele tenta trazer. A gente tem o Criador dos céus e da terra, certo? A gente tem a fé para nos segurar. Mas, como patrimônio, investimento, onde você pode investir tempo conversando, onde você pode investir tempo educando, onde você pode investir dinheiro, inclusive, para alimentação e tudo mais, isso aí é só na família. As pessoas, elas odeiam família, ok? Ou a maioria das pessoas aí dos Bitcoin, tipo assim, não tem a menor noção do que é uma família. Não tem a menor noção do sacrifício. Você não está certo nisso que você está falando, né? A maior parte das pessoas que tem Bitcoin é para preservação do seu valor. Hoje em dia é. Todo mundo entendeu isso, Afonso. Todas as pessoas estão tentando se resguardar. As pessoas simplesmente querem isso, né? Ganhar dinheiro é uma consequência da sua sabedoria, de você abdicar do presente, né? Porque eu poderia estar gastando meu dinheiro, eu poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar investindo e perdendo dinheiro no meu investimento com a inflação, eu poderia estar... hoje em dia você abre a empresa, você é processado pelo funcionário que você perde, você só vai perder. Agora, se você tentar se resguardar, aí é satânico. Entendi. Que tem que fazer pra uma família, não tem a menor noção do quanto você tem que carregar nas costas. Tipo assim, é incômodo pra caramba. Não estou dizendo que, tipo assim, minha ideia de família é perfeita, ok? Tipo assim, eu acho que as famílias, elas são destruídas de dentro pra fora, certo? E tipo assim, eu tô falando que a minha não vai ser? Não tô falando isso, certo? Tem tanto demônio por aí que, tipo assim, como é que eu posso garantir que todos os membros da minha família vão seguir uma certa direção? A partir do momento que você tem uma família montada... É exatamente isso que destrói o seu argumento passado, que os pais... então minha filha vai ser virgem. E a gente sabe que não é assim. Agora, quando você tem algo que faz com que as pessoas sejam obrigatoriamente respeitosas aos pais, né, às esposas, então a gente tem essa consequência, né? É inevitável, né? É cíclico, aconteceu já em diversas épocas da história da humanidade. Né, não com o Bitcoin, mas o retorno das instituições como elas realmente são. Ocidente, aonde tem um monte de cultura dentro da cabeça da sua família, dizendo que ter filho é ruim ou qualquer coisa do tipo, certo? Então que a família tem que ser pequena, ou que a família ela tem que ser instável, né? Certo? A maioria das famílias são instáveis, né? Ou seja, não tem como você garantir, né? Você casou no Ocidente, eu casei no Ocidente, certo? Eu não tenho como garantir que vai dar tudo certo, certo? Eu tenho problemas culturais na minha cabeça que eu tenho que resolver, minha esposa também tem, meus filhos já não tem porque, tipo, eles foram bem ensinados, então foi ensinado com base na Torá, certo? Mas o nosso cérebro, às vezes, tem partes que são meio plásticas, né? Elas não são elásticas. Elástica é aquela coisa que você muda a forma, mas depois volta ao estado original. Plástica é quando você muda a forma e fica daquela forma pra sempre, certo? Então tem coisas que os edomitas fizeram nesse mundo aqui e não tem como a gente corrigir nosso cérebro, certo? É um pensamento muito ruim, certo? Por exemplo, cá entre nós aqui, dentro de uma família, a família é uma das maiores fontes de honra de um homem, certo? Ou seja, os seus filhos, a sua mulher, etc., dão honra. E aí, tipo assim, isso te abastece de honra pra você usar, certo? Tipo assim, porque você tá tratando eles bem e tudo mais, então eles vão te dar honra. Hoje em dia, pessoal, muitos homens têm por aí, não adianta o que os caras fazem pelos filhos, pela mulher, pelo escambau, não dão honra, certo? Não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Então, a verdade é, sim, vai ser corroído. A maioria das famílias vai ser corroído. O Ocidente tá perdido, certo? A única coisa que a gente pode fazer é tentar guiar a próxima geração com base em educação, certo? Não, e comprar Bitcoin, pessoal, A gente pode fazer isso também, entendeu? Abdicar do presente para ter um futuro um pouco melhor. Pelo menos tentar, né? A gente não sabe qual vai ser o futuro do Bitcoin. Isso realmente a gente não sabe se os governos vão querer destruir ele amanhã, se vai existir um fork que vai... inclusive, se você não sabe o que é fork, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo explicando, né? Mas pode haver um fork, pode haver um ataque, isso pode haver. Mas a gente tem que tentar, né? Eu acredito que é uma oportunidade que Deus também nos está dando para
justamente contra o chip, justamente contra o sistema de CBDCs, né? Óbvio que na educação que o pessoal coloca lá do governo, né? A educação dos edomitas. Mas vamos lá. Continuando aqui. Para finalizar, olha só. Ele coloca aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, né, onde diz o seguinte: ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essa escritura alude a um tempo que chegará em breve, em que ninguém poderá comprar ou vender ou negociar, a menos que tenha essa marca, entre aspas, ou o número da besta, né? De alguma forma. Todas as transações financeiras serão completamente controladas, monitoradas. Se vai ser controlado, vai ser... A palavra monitorada não tá ali, né? A gente acabou de ver. Controlada, né? E aí que tá. Me explique como vão controlar as minhas seeds, as minhas palavras e a passphrase. Como vão controlar isso e como vão fazer esse link com o chip. Me explica isso. Né? Eu tenho esse entendimento que ele está falando, mesmo a mesma passagem bíblica, eu tenho esse entendimento, porém o que me faz acreditar é que isso seja o CBDC, o que o Pix, o que o Bolsonaro fez para dar esse avanço, esse passo. Blockchain? Sim, vai ser blockchain. Que é na blockchain também, né? Isso daí não tem nada a ver. Blockchain, as milhares de criptomoedas que existem são em blockchain, cada uma na sua, né? É o que eu falei, é só um código, isso não tem nada demais, isso não é, né? Só que o do CBDCs vai ser bem centralizado, pode ter certeza. É óbvio que vai ser blockchain. Além disso, saiba disso, não há nada que Deus diga que vai acontecer que não acontece. É absoluto, vai acontecer, certo? E concordo. O Bitcoin é um meio de postergar, é uma arma de postergação a algo que é inevitável, que é o que ele também está mencionando aqui e eu concordo. Bem, e é isso, né? Vamos finalizar aqui. Só, se você for ler esse artigo, você vai ver aqui no final, certo? Vai falar sobre o cara que escreveu. Tá aqui, ó. Trabalhou aqui, ó. Sou um músico profissional premiado, compositor e líder de tecnologia. Tenho trabalhado 12 anos na NASA. Sim, o cara, essa parte aqui que ele trabalhou com satélite, tipo, ele nem deu todo o detalhe que ele deveria, né? Mas num dos vídeos aí que ele fala sobre o modelo da Terra, uma hora que a gente fala sobre isso. Bom, pessoal, o conteúdo é esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe, deixe nos comentários sugestões para os próximos temas, né? Nossa intenção aqui com o canal Enriquecendo Todo Dia é trazer um pouco de luz para esse mundo no qual nós não temos clareza alguma. Muito obrigado, espero que tenham gostado. E bora para a próxima.